Oi, pessoal, tudo bem? Para a gente terminar, então, vamos falar um pouquinho agora sobre a estruturação de uma redação modelo Enem. Importante lembrar que essa estrutura, ela não é uma estrutura necessariamente padrão. Vários elementos aqui, principalmente aqueles que estão dentro do plano de texto ou do esqueleto, eles são padronizados, eles precisam estar inseridos dentro do texto. Mas a forma como a gente organiza não necessariamente é nessa sequência dentro dos parágrafos, tudo bem? Vamos lá? Aproveitar e otimizar o nosso tempo, então. Para a gente fazer uma construção de um parágrafo de introdução, deixa eu colocar aqui para eu não esquecer. Ó. Estamos falando aqui de um parágrafo de introdução, tudo bem? Que é aquele parágrafo onde você vai apresentar o seu tema, né, que a gente está trabalhando, no nosso caso, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? E também a sua tese, ok? Para isso, a gente vai utilizar um repertório, uma contextualização do tema e, obviamente, a tese. Vamos ver como que ficou aqui? No nosso caso, a gente tem na introdução já o repertório. A melhor maneira de começar a redação é através do repertório, tudo bem? E ficou assim o texto do Daniel que a gente tem analisado nesta aula. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade que, naquele contexto, se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Percebam que aqui o Daniel falou pra gente apenas do Cine Hollywood, da série, né, brasileira Cine Hollywood. É o que nós temos aqui representando o nosso repertório, tudo bem? Ele vai usar esse repertório para mostrar a cada um de nós, para o seu leitor, como ele apresenta o tema da redação. Lembra qual é? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos ver como ele fez isso? Aqui na sua contextualização do tema. Contextualizar o tema é justamente isso, mostrar como o repertório está indicando que a ideia do tema está presente na nossa sociedade. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Então, aqui nós temos o trecho que indica justamente a contextualização da temática a partir do repertório. E percebam que ele utilizou palavras-chave do tema: democratização, acesso ao cinema, tá? Aqui ele fez também uma ideia com a democratização falando da exclusão da parcela, ou seja, indicando que essa democratização não ocorre de fato. Tudo bem? A partir disso, ele precisa levantar uma tese. Geralmente, essa tese vai estar alicerçada, estará alicerçada em dois elementos. E ficou assim. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Sempre a tese, pessoal, vem por último no parágrafo de introdução, tudo bem? Essa tese, ela geralmente apresenta dois elementos. Aqui no nosso caso, como a gente já viu, o primeiro é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência por parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Essas duas situações fazem o quê? Contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. O cenário negativo ele já apresentou para a gente aqui na contextualização. Entendeu por que a gente precisa contextualizar? Tudo bem? Dentro da introdução, para mostrar de que maneira a nossa tese ela vai trabalhar, tudo bem? Aquilo que ela tá, a partir do que ela está sendo apresentada. Fechou? Seguindo então para o parágrafo agora de desenvolvimento. A gente vai lembrar que dentro da redação do Enem, a gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento, tudo bem? Sabe por quê? Lembra lá, porque nós temos 2 elementos dentro da tese. Então, cada elemento da tese vai justamente defender, né, desenvolver, argumentar em relação a esses elementos. Então, vamos lá. Para a gente começar o parágrafo de desenvolvimento, a gente começa sempre com um tópico frasal, né? O primeiro período do parágrafo de desenvolvimento é com o tópico frasal. No texto do Daniel, que a gente tem analisado, ficou desse jeitinho, ó. Em primeiro plano,
Evidencia-se, por parte do Estado, a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Então, Estado, ausência de políticas públicas, tudo bem? Efetivas para democratizar. Essas palavras, muitas delas a gente vai encontrar justamente na arte, postura do Estado em relação à cultura. E de repente ela está sendo reproduzida aqui também, por parte do Estado, ausência de políticas públicas. Então, a ideia da tese está sendo retomada no tópico frasal. É para isso que ele serve, tudo bem? Para resumir o assunto do parágrafo, retomando o primeiro elemento da tese. Logo depois, a gente tem mais um repertório, que é o repertório que ajuda na parte do desenvolvimento, da argumentação, que a gente já trabalhou também lá no primeiro vídeo. E aqui vocês sabem que é justamente essa lógica comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Tudo bem? Esse é o nosso repertório. Um repertório baseado a partir de senso comum, mas muito bem trabalhado aqui. O repertório, ele vai basear justamente a argumentação, que a gente também já trabalhou. Olha lá ela vindo na sequência aqui. Percebam também um detalhe importante, curioso, é que a maioria dessas partezinhas dentro dos parágrafos são compostas por um único período. Não todas, mas a maioria. Então até fica mais fácil de saber quando ou não usar o ponto final, por exemplo. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação dos brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Eu vou passar um pouquinho mais rápido nessa parte, justamente porque a gente já trabalhou ela nos outros vídeos, tá bom? Olha lá, e aí para a gente fechar o parágrafo, a gente coloca um período de fechamento, tudo bem? E ficou assim. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro, ok? O fechamento é a indicação de que a situação apresentada um resumo da situação apresentada e que ela precisa justamente de uma mudança, né? Mudança essa que a gente vai apresentar lá no parágrafo de conclusão. O segundo desenvolvimento também vai apresentar a mesma estrutura, tá bom? E como é o segundo, ele vai falar justamente sobre o segundo elemento da tese, ok? Percebam que a redação está sempre bem amarradinha, né? Uma parte com a outra. O segundo falava justamente sobre a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte. Vamos ver o que vai falar no tópico frasal, então, desse segundo desenvolvimento? Olha lá. Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Só relembrando então, o tópico frasal ele serve justamente para resumir a ideia central daquele parágrafo e tem que estar relacionado com o elemento da tese, tudo bem? E aqui a gente vai ter o repertório, que nós também já analisamos, tudo bem? Esse repertório geralmente vai até o primeiro ponto final, depois do início dele. Olha lá. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Tudo bem? E a partir disso a gente já viu também a argumentação que o Daniel colocou, né? A explicação que ele realizou a partir desse repertório, que diz assim: nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. E aí, mais um fechamento aqui. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Resumindo, então, a ideia do parágrafo. Tudo bem? Resumindo assim, a qual conclusão nós chegamos nesse parágrafo? Nesse caso, que a população de baixa renda não consegue acessar o cinema. E aí vamos, agora sim, para o nosso parágrafo de conclusão. Muito bem.
A conclusão, ela sempre começa também com a ideia de conclusão em si, né? Com uma palavrinha que representa uma ideia conclusiva. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Percebam que aqui a gente tem uma retomada do tema, né? Essa primeira parte é como se fosse um tópico frasal também, né? Mas agora, ao invés de usar palavras da tese, utiliza palavras do próprio tema, né? Medidas precisam ser tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país, todas as palavras chaves do nosso tema, tudo bem? E aí vem aquele elemento que a gente já trabalhou também no outro vídeo, a proposta de intervenção. Olha como ela ficou no texto, quer ver só? Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao Cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal também deve, mediante oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Está aí as duas propostas, apresentadas, sendo uma delas completinhas. E por último, nós temos também um fechamento dentro do parágrafo de conclusão. Esse fechamento, galera, ele é um fechamento geralmente mais otimista e é muito legal quando o aluno consegue fazer isso aqui, quer ver? A gente viu lá no início do texto que o repertório da introdução, usado para apresentar o tema, falava justamente sobre o Cine Hollywood. Geralmente, os textos fecham a sua conclusão retomando também uma ideia desse repertório, mostrando que o início do texto tem relação com o final e que do começo ao fim você está falando sobre o mesmo assunto, você está conectado com a temática. E ficou assim. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Para a gente fechar, então, ficou assim a estruturação que a gente pode utilizar na nossa redação. Parágrafo de introdução, repertório, contextualização do tema e tese, sempre apresentando duas questões, dois elementos, questão 1 e questão 2. Depois, nos parágrafos de desenvolvimento, no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, tópico frasal, repertório, argumentação e fechamento. E, por último, mas não menos importante, no parágrafo de conclusão, nós vamos colocar a estrutura montada da seguinte maneira: retomada do tema, proposta de intervenção e fechamento otimista. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Um abraço, tchau, tchau.